Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu sou médica e hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta que me fizeram, eu acho muito válida, me fizeram esses dias, que foi a seguinte: se eu tive coronavírus, eu posso ter de novo um novo coronavírus? Se eu tive, no caso, se eu tive a Covid-19, eu posso ter de novo a doença? Vamos lá. Surgiram algumas notícias há pouco tempo atrás, pouco tempo não, foi março, abril, falando sobre a possibilidade de reinfecção em pacientes na Coreia do Sul, se eu não me engano, e na China. O que foi visto é que não se sabe ao certo se foram reinfecções ou se foram reagudizações da doença. O que isso quer dizer? O que são reagudizações? Essa pessoa ainda tinha vírus em vias aéreas superiores e por algum motivo, seja por imunidade e tudo mais, esse vírus voltou a se replicar e levou a um novo estado de infecção aguda nesse paciente. Ou se foi erro laboratorial e tudo mais. Mas, o que a gente pode dizer assim? Em geral, infecções virais, elas levam, depois que se cura, a formação de IgGs, que são anticorpos de memória, que podem ser ou não neutralizantes contra a doença, impedindo novas infecções durante um período de tempo e quando em taxas efetivas, pode levar então a essa proteção. Mas o que nós não sabemos é que se esses IgGs formados depois da infecção pelo coronavírus, durante a infecção, eles então conferem alguma imunidade por neutralizarem, né? Uma imunidade moral, com alguma proteção neutralizadora. A gente ainda não tem ao certo isso. Não se tem muito bem descrito essas reinfecções, não se sabe ainda se são reinfecções ou reagudizações. Mas o que nós sabemos algumas pessoas, mesmo depois daquele período de isolamento de 14 dias após o início dos sintomas, permanece com o vírus em vias aéreas superiores. Quando se faz o RT-PCR, que é o padrão ouro, que é aquele suave nasofaríngeo, né? Com aquele cotonete grande para poder ver se tem a presença do vírus ali nas vias aéreas superiores, essas pessoas estão positivando, ou seja, com a presença do vírus, durante um tempo superior ao esperado, ali em torno de 30 dias, alguns até 40 dias. Então, mesmo que você tenha tido a doença, não esteja com sintomas, a menos que se você não fez o RT-PCR para saber, o ideal é continuar usando máscara pelos outros e por você mesmo, tá? Então, o que a gente sabe? Uma recapitulada rápida. O IgM é aquele anticorpo da fase aguda, né? Que no caso do SARS-CoV-2, da infecção, ele começa a ter títulos mais elevados, ele começa a surgir em torno do 7º ao 10º dia, que é quando a gente recomenda que se faça a sorologia, para poder ver se está com a doença. O IgG é aquele anticorpo de memória, ele começa a surgir em torno do 17º ao 24º dia. Tá bom? O que parece que todos os pacientes, ao que se demonstra, é que todos os pacientes estão positivando, grande maioria desses pacientes positivando IgG. Ou seja, tem esses anticorpos de memória. Agora, a gente não sabe se eles são neutralizantes, se eles têm alguma proteção, proporcionam alguma defesa e por quanto tempo essa defesa existe, em quais valores desses anticorpos essa defesa é conferida. Tá bom? Então, continue se cuidando, até porque agora a gente está entrando numa fase de afrouxamento do isolamento social, então todo cuidado é pouco, continue usando máscara, continue usando bastante álcool, 70%, continue lavando bastante as mãos, lavando as coisas, né? Não só para o seu cuidado, mas também para o cuidado com o outro, com a família. Não sejam egoístas, não é mesmo? E não é porque o afrouxamento vai começar, o isolamento social, que nós temos que fingir que nada aconteceu e que tá tudo bem. Mais de 35 mil pessoas só no Brasil já morreram por conta de coronavírus, do novo coronavírus. Então temos que ter respeito a essas pessoas e continuar nos cuidando por elas, porque muitas famílias sofreram por isso, estão sofrendo e vão sofrer, outras famílias sofrerão por conta do novo coronavírus. Então a gente tem que ter empatia e continuar nos cuidando, não menosprezando a dor dos outros, ok? O que fica então disso tudo? IgM é aquele anticorpo de infecção aguda, o IgG é aquele anticorpo que ele surge enquanto a pessoa está doente, mas ele perdura por mais tempo e a gente não sabe ainda se causa alguma proteção de fato. No SARS-CoV, no primeiro, não é o 2, o que causa o novo coronavírus, né, a Covid-19. É aquele que causou uma epidemia no ano de 2012, 2013. O que foi observado, esse foi o MERS-CoV, se não me engano, no ano de 2002, 2003,
o que foi observado é que anticorpos neutralizantes surgiam, mas ainda isso não foi, como é que se fala? Não foi observado, confirmado, né, no novo coronavírus. Então, continue se cuidando, tá? Um beijo a todos e é isso. Tchau, tchau!